Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão, uma breve reflexão na semana de oração. E a reflexão de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 1 a 10. Vim para falar sobre esse texto que vai falar sobre o amor ao dinheiro e sobre falsas doutrinas, dentre outras coisas. E vamos ao texto. 1 Timóteo 6, de 1 a 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e de nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Esta é a palavra de Deus. Bem, vamos lá por partes. Os dois primeiros versículos, eles falam sobre esse relacionamento entre senhor e escravos. Era muito comum na época de Paulo ter escravos, as pessoas terem escravos. Inclusive tinha escravos até bem ensinados, bem cultos, mas eram escravos. Era muito comum ter escravos. E Paulo fala sobre isso porque Deus não tem acepção de pessoas. Então, Paulo queria mostrar que Deus é o Senhor, tanto de escravos quanto dos senhores, lembra? Dos patrões. E trazendo para os dias de hoje, nós, em nosso serviço, nosso trabalho, como nos comportamos? Fazemos as coisas de maneira que desleixada, apenas por fazer mesmo e sem nenhum interesse em como as pessoas nos veem? Às vezes temos a desculpa de não querer fazer aquilo que é correto por medo de ser taxado de puxa-saco, né? Como muitos. Mas como devemos agir? Fazer o que é correto? Fazer aquilo que somos pagos para fazer? Isso é o correto. É claro que muitas vezes esse relacionamento entre patrão e empregado não é dos mais amistosos, mas a gente, por ser cristão, devemos tratar as pessoas com respeito. E se o patrão for cristão, a gente não pode achar que temos uma vantagem sobre isso. Muito pelo contrário, a gente tem que agir de maneira a trabalhar até melhor do que como se fosse para o outro. O texto fala isso aí. Devemos servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomenda essas coisas. Então, precisamos nos comportar como crentes, como cristãos no nosso trabalho também. Precisamos dar exemplo, até para que as pessoas vejam em nós Cristo
a transformação que Cristo fez na nossa vida. Precisamos ser exemplo. E isso inclui o nosso trabalho, nosso relacionamento com aqueles que nos pagam. Às vezes achamos que não merecemos o salário porque achamos que é pouco, mas você pode estudar, se capacitar e procurar outro. Mas não deixe de fazer aquilo que é correto no trabalho que você tem agora. Seja correto com as coisas. O segundo trecho desse capítulo, ele fala em relação ao amor ao dinheiro. Que diz que as pessoas, os falsos profetas, têm ensinado doutrinas em que a gente busca lucros, busca ter bens materiais ao invés daquilo que é eterno. Por exemplo, a gente costuma muito ver aí nessas pregações que a gente precisa comer o melhor dessa terra aqui porque somos servos de Deus. E a Bíblia não promete isso. A Bíblia não promete isso. A Bíblia fala em contentamento com aquilo que temos. O Paulo fala, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E o que é o contentamento? É você ser grato àquilo que Deus lhe deu e aquilo é suficiente para você. Não é que você não possa desejar ter algo mais, não é que você não possa desejar correr atrás de algo melhor para você. Mas o que não pode é a cobiça ao dinheiro, né, em transformar a sua mente, dominar o teu coração. É isso que não pode. O termo grego para contentamento é autarqueia, que significa uma suficiência interior que nos mantém em paz a respeito das circunstâncias interiores. Nós somos gratos a Deus por aquilo que temos. Às vezes, aquilo que temos não é aquilo que gostaríamos que tivéssemos, mas é o suficiente para nós. E Deus sabe disso. Deus fala que a graça dele nos basta. Muitas vezes esquecemos disso. A gente batalha por tantas coisas, mas aquilo que é eterno a gente não batalha. O contentamento não vem quando nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando restringimos nosso desejo às coisas essenciais. A riqueza não é o que você tem, a riqueza é o que você é. E a Bíblia nos ensina isso. Paulo fala sobre isso. Por isso tendo que comer e o que nos vestir, isso nos deixa satisfeitos. E em relação aos falsos profetas, Paulo dá até algumas características sobre esses falsos ensinamentos, né? Esses falsos profetas, perdão. Porque eles ensinam falsas doutrinas. Mas qual a característica deles? Eles são orgulhosos, têm um interesse doentio por controvérsia. A gente vê frequentemente líderes religiosos envolvidos com controvérsias aí na mídia, com brigas, com difamações, suspeitas malignas, atritos. Está aí, no versículo 4 e 5. E isso é um falso ensinamento que Deus tem que te dar, atender os seus caprichos porque você é servo de Deus. Isso não é verdade. Deus faz aquilo que Ele quer. A gente não traz nada para esse mundo e nem vamos levar também. Não existe caminhão de mudança em funeral. A gente não leva nada dessa vida. A Bíblia não fala que você ter dinheiro é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é pecado. Paulo não está fazendo voto de pobreza e nem condenando a riqueza. Paulo ser pobre não é virtude, ser rico também não é pecado. Simplesmente o amor ao dinheiro é pecado. O amor ao dinheiro traz corrupções na política, na igreja, na família. O amor ao dinheiro que traz todas essas mazelas que a gente tem na sociedade. E é isso que Paulo condena, essa avareza, essa cobiça. É isso que Paulo está falando para a gente. A gente tem que viver contente com aquilo que Deus nos dá e procurar buscar aquilo que é eterno. Temos feito isso? Em relação à nossa vida espiritual, material, a gente é contente com aquilo que Deus nos dá?
E que Deus possa nos guardar da cobiça, da avareza, que Deus possa nos guardar de todo o mal que o amor ao dinheiro nos traz. Aliás, a Bíblia diz que quando a gente é liberal, desprovido de qualquer avareza, e somos generosos com as coisas, em dar às pessoas, em ajudar as pessoas, isso traz mais contentamento do que você ter ricas posses. Então, que Deus possa nos guardar, nos iluminar, nos abençoar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu trago essa noite, que Deus possa colocar essa mensagem em nossos corações e possamos viver contentes com aquilo que Deus nos dá. Não é pecado você correr atrás das coisas. O pecado é quando você coloca as coisas no lugar de Deus. Não é problema você ter dinheiro no bolso. É problema você ter dinheiro no coração. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Essa oração que eu faço diariamente para que Deus possa nos guardar, nos abençoar. Deus abençoe a todos. Amém.